Olá, estudantes! Então, hoje vocês darão continuidade às aulas. Então, focaremos hoje na unidade 2. Vejam, discutiremos esse tema. Diferentes olhares na história da educação de surdos. Muito interessante! Então, primeiramente gostaria de falar a todos vocês que, antes de assistirem a essa aula, aproveitem, peguem papel, caneta e, caso surja dúvidas no decorrer da aula, escrevam. E aproveitem para que, posteriormente, postem no fórum de discussão. Não esqueçam, isso é muito importante. Então, sempre tenham papel e caneta, ok? Então, na história dos surdos, temos vários registros e várias linhas no decorrer dessa história. Então, aqui vou elencar algumas visões, algumas fases no decorrer da história dos surdos. Temos algumas fases, por exemplo, o historicismo. O que é historicismo? Então, temos uma história que já é comprovada, uma história escrita, homogênea, que mostra um determinado poder. Então, a história, ela é influenciada por determinadas visões, influências essas de algumas classes superiores. Então, na história cultural, temos como exemplo algumas visões relacionadas à cultura. Eu sou surda e estou inserida em um determinado povo surdo. Porém, infelizmente, existem poucos registros e provas desse povo. Então, em um tempo anterior, nós percebemos algumas visões com relação à história. Temos a visão crítica, temos a visão do historicismo. Então, temos a história onde a cultura ela é mista, ela se mistura. Então, são várias visões com relação à educação dos surdos. Vou elencar aqui 3 visões. A primeira, historicismo, que mostra uma história homogênea. A segunda, a história cultural. E a terceira, história da visão crítica. Então, antes eu havia mostrado a vocês 3 aspectos importantes. São esses. Vejam. Então, você irá conhecer cada um desses conceitos. E é muito importante que vocês entendam, que fique claro. Mostraremos primeiramente o historicismo. O que significa? Então, no decorrer da história da educação dos surdos, nós temos fases, temos etapas. E nessa história, nós temos crenças, religiões, temos valores. Então, tudo isso influencia o decorrer da história, a transformação da mesma. Então, temos um exemplo aqui na história dos surdos. Vejam, na história do surdo, tem os seus próprios valores. No decorrer da história, as apropriações. Por exemplo, na prática, o historicismo, vamos exemplificar. Temos crianças surdas,
saudáveis. Então, que visão temos no historicismo sobre essas crianças? Então, nessa fase, essa criança ela é vista como deficiente, ela é rotulada, onde o principal é a perda da audição, os níveis, profundo, leve, moderado. Então, essa é a preocupação que há nesse momento com a deficiência. Não se preocupa com o ensino dessa criança surda. Há uma preocupação na área médica, em dar tecnologias que favoreçam a oralização, onde essa criança ela vai treinar a fala e a oralização. Esse é o foco do historicismo. Agora, trataremos sobre o segundo tópico, história cultural. O que significa isso? Então, aqui temos um jeito novo. Está bem contextualizada com a história do surdo. E é muito importante isso, porque nessa fase há o respeito pela cultura. Porém, no decorrer do tempo, percebemos poucos registros. Apesar de haver apropriação cultural, poucos foram os registros na história. Então, nesse momento, há reflexões, há movimentos relacionados aos surdos, com o objetivo de mostrar, evidenciar fatos, a vivência do surdo, o sofrimento. E existe nesse momento os professores surdos que ensinam os ouvintes. Então, isso está vinculado à história da educação de surdos. Então, temos metodologias, o jeito de ensinar próprio do ouvinte. Então, procurou-se registros, narrações, depoimentos, acontecimentos, curiosidades de determinadas situações ocorridas com o povo surdo. Então, é um pouco angustiante, porque nós sabemos que tem acontecimentos, teve os movimentos, porém, sabemos que existiam as associações, existiam as práticas esportivas, os movimentos surdos, tinham pessoas, porém essas pessoas representantes dessa comunidade não eram conhecidas. Então, na história cultural, evidencia o quê? Vamos exemplificar. A história cultural, ela pode ser contextualizada, porque nessa época começa a ter histórias, piadas em língua de sinais, artes, atores surdos, teatro, mímicas, utilização do visual, do corporal, dentre outros. Então, é o jeito próprio da cultura surda. Pedagogia surda. Viram vários elementos que são encontrados nessas linhas relacionadas à história cultural do surdo? Temos também os artefatos, que está relacionado ao surdo, a escola, a casa. Por exemplo, temos o despertador, que vibra, temos o TDD, temos o celular, o WhatsApp, legenda, a campainha luminosa. Também temos o alarme específico para o bebê quando ele está chorando, vibra. Então, é uma forma que está inserida na história cultural. Agora, vamos para o terceiro. História na visão crítica. O que significa? Então, aqui,
pode estar vinculado ao historicismo e também à história cultural. Pode haver uma certa mistura pelo jeito, pela estratégia. Então, pode se confundir um pouco, mas há uma consciência, precisa haver uma determinada consciência. Então, caso haja dificuldade, seja complicado, então o surdo percebe que esse momento ele precisa se empoderar, se sentir verdadeiramente. O principal aqui é que o surdo, ele tenha uma vivência, tenha contato, tenha o seu grupo, onde ambos têm objetivos unificados. Às vezes pode acontecer o audismo, algumas situações, sofrimento, repressão, mas esse grupo é um grupo que vai cobrar, vai se empoderar e não vai aceitar a imposição ouvintista. Então, esse grupo de surdo, ele tem uma determinada visão com relação à história. E pode acontecer, por exemplo, na família, a não aceitação da identidade surda. Essa não aceitação da Libras. A não aceitação do mundo surdo, do povo surdo. Mas precisamos refletir, perceber essa visão, esse novo jeito, essa percepção. Se as opiniões são contraditórias, são divergentes, faz-se necessário que haja uma explicação, onde o outro perceba essa visão. Então, é interessante que haja essa exposição da opinião de determinado grupo. Por exemplo, na prática, podemos perceber a visão crítica. Temos aqui, às vezes, que ocorre um bilinguismo oculto, mascarado, onde, no trabalho bilíngue com surdo, demonstra um trabalho bom, perfeito, mas isso mascarado, velado, quando, na verdade, o trabalho não é bilíngue. Utiliza-se a oralização, a L2. Utiliza-se a língua de sinais bem básica. Isso é bilinguismo? Então, temos a visão crítica. Em um segundo momento, a respeito à cultura surda, é uma dúvida. Temos vários acontecimentos onde o ouvinte impõe ao surdo. Por exemplo, impõe que o surdo cante, que utilize língua de sinais, que copie a música. Ou seja, há um certo controle com o surdo nesse momento. O surdo vai estar só copiando. Vocês pensam que esse momento há respeito com a cultura surda? Então, reflitam. Em um terceiro momento, as relações de poder. Temos os ouvintes e os surdos. E no contexto escolar? Não é importante que tenha um professor surdo? Vou mostrar um exemplo. A coordenação, a chefia, os professores, os tutores. E temos os alunos em sala de aula. Por exemplo, as pessoas vão pensar, não precisa de respeito, o surdo não é importante? Então, o surdo está ali e ele é capaz. E é importante nos atermos a essas três visões aqui, porque está ligada às diferentes visões no decorrer da história.
Então, agora eu vou apresentar para vocês o historicismo. Vocês já aprenderam o conceito, o significado de historicismo. Então, eu vou explicar para vocês o conflito do Congresso de Milão, ocorrido em 1880. O que aconteceu nesse contexto? Então, eu vou explicar para vocês. Vejam, esse congresso sobre a educação de surdos, ele foi muito importante e muito forte, marcante na história e na vida da educação dos surdos. Então, utilizava-se a língua de sinais, várias eram as tentativas nesse sentido de continuar utilizando a língua de sinais. Porém, com esse congresso, tentou-se eliminar a língua de sinais. Do dia 6 até o dia 11 de setembro de 1880, aconteceu o Congresso Mundial de Educação dos Surdos, na cidade de Milão, na Itália. Na ocasião, houve a votação e onde foi proibido a utilização da língua de sinais, no que tange à educação de surdos. Esse congresso, ele foi organizado, várias foram as parcerias que estavam vinculadas a esse congresso. Tinha várias pessoas famosas, tinha pessoas formadas na área da psicologia, da fonoaudiologia, pessoas que defendiam o ouvintismo, e todas essas defendiam o oralismo. Então, com essa votação, teve 164 pessoas delegadas no evento, que representavam a França defendendo o oralismo, tinham 56 pessoas. 66 pessoas que defendiam o oralismo na Itália. E, em média, 74% das pessoas defendiam o oralismo na França e da Itália. Vejam. Então, temos um nome. Alexandre Bell. Esse é o sinal dele. Ele foi muito forte, tinha uma influência muito forte nesse congresso. Somente um país não aceitou a oralização? Não. Alguns optavam pela língua de sinais. Os Estados Unidos, a Alemanha, porque nesse período já tinha professores surdos. E também já estava sendo divulgada a língua de sinais. Porém, estava acontecendo o quê? A imposição, a não aceitação da língua de sinais. Com essa votação, eliminou-se a língua de sinais. Isso foi muito angustiante, foi muito triste na história do surdo. Porque durante muitos anos houveram muitas transformações na história. E, infelizmente, como vocês podem perceber, o que aconteceu? A oralização, ela ganhou poder, ela se sobressaiu. Por quê? Devido à quantidade de pessoas, de profissionais que estavam ali. E eles eram ouvintes, então impuseram o oralismo. Então, esse momento foi apresentado o oralismo como a metodologia adequada para o ensino. Anteriormente a esse congresso, essas pessoas já acreditavam que o oralismo era bom para o ensino, mas havia problemas.
Viram? O Congresso foi em 1880. E depois? O que aconteceu? Bom, após o Congresso, a maioria dos países aceitaram rapidamente a imposição, a metodologia oralista. Então, as escolas começaram a utilizar essa metodologia, proibindo assim a utilização da língua de sinais. Por isso, o que aconteceu? A redução do número de surdos no processo de ensino. Em 1960, nos Estados Unidos, 12% dos professores eram surdos. Porém, a nível mundial, isso não teve importância. Então, nos Estados Unidos, continuou esse ensino, porém, os alunos surdos, as crianças surdas, evadiram do processo de ensino, evadiram da escola, porque aquela metodologia não era adequada. As práticas não eram adequadas, impunham muitas barreiras para os surdos. Então, durante anos, os surdos sofreram, o povo surdo começou a lutar, a insistir, a ganhar poder, reconhecer seu direito linguístico, cultural. Então, nesse momento, já surgiam associações, e isso empoderou o povo surdo, que continuou a lutar, evitando que houvesse a imposição ouvintista e fortalecendo o uso da língua de sinais. Vejam. Essa imagem evidencia aqui o sofrimento dos surdos, a influência oralista, a proibição da língua de sinais. Então, o povo surdo continuou com suas lutas, não aceitando o audismo e utilizando a língua de sinais. Agora apresentarei para vocês. Vocês o conhecem? Alexandre Bell. Esse é o seu sinal. A abreviação do seu nome. Então vejam. Quem é ele? Nossa! Bell, ele foi muito importante na história da educação dos surdos, porque ele cobrava a oralização. Ele revolucionou, uma vez que criou o aparelho telefônico. Ele foi o inventor. E essa invenção disseminou pelo mundo, então ele se tornou importante. Ele conseguiu prêmios pela sua invenção naquela época. Então ele inventou o aparelho telefônico. E com isso ele começou a fazer experimentos no processo de aumento da audição. Então ele, com seus experimentos, organizações, ele percebeu, ele conseguiu desenvolver o aparelho telefônico, que estava intimamente ligado ao som. Então ele percebeu que não atingia somente um público, que tinha um público que possibilitava a comunicação e não era só ouvinte. Então ele fez experimentos relacionados ao telefone e os surdos. Com isso, ele revolucionou, ele foi muito famoso na história. Porém, ele foi um forte idealizador do ouvintismo, da metodologia oralista.
Esse é o seu sinal. Então, mostro agora o último slide. Vejam. Você conheceu na história a pessoa do Graham Bell, que foi o inventor do telefone, bem como de práticas ouvintistas e oralistas. Aproveitem esse momento para que vocês, acadêmicos, em grupos, com seus pares, discutam, reflitam, pensem. Pesquisem outras pessoas que se destacaram contra a língua de sinais, que defenderam o oralismo. Pesquisem, vocês encontrarão várias outras pessoas que se tornaram famosas por preferir o oralismo. Peguem esses nomes, pesquisem, escrevam. Logo após, postem no fórum. Elenquem esses nomes que defenderam o oralismo. Então, vocês, juntamente com o tutor, estarei aqui para auxiliá-los. Estaremos lendo, vendo essas respostas, vendo se vocês conseguiram pesquisar, se vão identificar esses nomes, ok? Torço por vocês, se esforcem e que os grupos possam discutir. Pesquisem na internet, não esqueçam de postar no fórum, ok? Muito obrigado por assistir essa aula da unidade 2.